Muito bem, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali, assentados, alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que esse fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Irmãos, na nossa série de encontros com Jesus, nós temos percebido que todos aqueles que têm tido um encontro com Jesus, a vida deles é completamente transformada. Vimos alguns encontros com Jesus já, de alguns personagens, e hoje vai ser um encontro um pouco diferente, né? Porque a gente até poderia dizer o encontro do paralítico com Jesus. Poderíamos conduzir a mensagem aí por esse lado e ficaria bem posto, porque realmente esse paralítico, ele teve um encontro com Jesus. Só que, irmãos, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ver que Jesus ele se encontra com diversas pessoas aqui nessa casa, na casa que ele morava em Cafarnaum, como o próprio versículo 1 está dizendo. É um encontro público de Jesus com grupos diferentes de pessoas. Então, nossa mensagem hoje é diferentes anseios num encontro público com Jesus. Ou seja, o que cada um de nós estamos fazendo aqui nesta noite? O que nos trouxe aqui nesta noite, aqui na igreja? E como nós vamos ser atendidos nos nossos anseios? Porque aquilo que nos traz, nós vamos ter uma resposta dos motivos que trouxeram cada um de nós aqui nesta noite. E como é que nós vamos sair daqui esta noite? É isso que nós vamos tentar responder em nossa mensagem. Diferentes anseios no encontro público com Jesus. Ele aqui no versículo 1 diz que alguns dias depois ele entrou outra vez em Cafarnaum e que soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos. Repare bem que nós vamos ter um culto. O que vai acontecer aqui no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 12, é que Jesus, ele está num recinto, ele está na casa dele, ele está em casa, então está tendo um culto naquela casa. E de certa forma, irmãos, um culto é o quê? É um encontro com Jesus. A própria palavra de Deus, Jesus nos ensina isso, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, irmãos, quando 2 ou 3 pessoas resolvem se reunir na presença de Jesus,
vai ter um culto. Então esse culto acontece sempre por iniciativa divina. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos colocou aqui, é porque nós estamos juntos, nós estamos reunidos ou nos encontramos na presença dele. Porque se Cristo não estivesse aqui, então, irmãos, qual é a nossa razão de estar aqui? Nenhuma. Então, primeiro isso, o culto acontece por iniciativa divina e nós, como crentes, nós damos o passo seguinte. Qual que é o passo seguinte? Nós respondemos a esse chamado. Então, Jesus, ele nos chama a estar na sua presença e aqui estamos nós, respondemos que queremos, né? Nós queremos estar na presença do Senhor. Então, como eu disse, o nosso estudo hoje visa revelar como as pessoas costumam vir a esse encontro. Como cada um de nós estamos aqui, né? Como nós viemos para esse encontro e qual é o resultado desse encontro que nós buscamos com Jesus. Agora é bom, quando você lê o versículo 1, é bom ler isso o quê? Que soube-se que ele estava em casa. É muito bom, é bom para mim, é bom para você, meu irmão. É bom para cada um de nós saber onde encontrar a pessoa de Cristo. Essas pessoas ficaram sabendo que Jesus, ele estava lá na casa dele, onde ele morava em Cafarnaum. Então soube-se que ele estava lá. Agora, isso mostra, irmãos, que Jesus, ele sempre é acessível. Jesus, ele é acessível, né? Ele pode ser encontrado por todos. Aquele lindo convite de Mateus, no capítulo 11, aquilo deve tocar o coração de todos, sempre do nosso coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Olha como ele quer que você se achegue a ele. Olha como ele quer que você esteja na presença dele. Vinde a mim, diz o nosso Senhor. Então, ele está pronto para te ouvir, está pronto para te acolher, está pronto para te ajudar. Então, ele pode ser encontrado por todos que quiserem, e ele pode ser encontrado sempre. O nosso Senhor, segundo os Salmos, ele não dorme, ele não para descansar, ele não tira férias. Então, vinde a mim todos, mas é todos sempre que você quiser, você pode e deve, né? Ele não se sente incomodado, é ele que manda: batei e abrir-se-vos-á, quem procura, acha, quem pede, recebe. Não sou eu quem disse isso, é o próprio Senhor Jesus, nos animando a sempre chegar na sua presença. Agora, onde Jesus, ele pode ser encontrado hoje? Na nossa história, ele está sendo encontrado numa casa, num recinto, mostrando que Jesus, ele pode ser encontrado em algumas igrejas. Não é verdade que Jesus, em todas as igrejas Jesus pode ser encontrado. Não é verdade. Nem todas as igrejas, eles estão reunidas na presença de Jesus. Mas as igrejas que se reúnem na presença de Jesus, então ele pode ser encontrado ali. Jesus, ele pode ser encontrado em alguns lares, não em todos. Porque nem todos os lares estão na presença de Jesus. Mas nos lares onde se tem a pessoa de Cristo, então, nesses lares, ele pode ser encontrado. Ele pode ser encontrado em indivíduos, em corações, ele pode. Não em todos. O coração onde não tem Jesus, ele não vai ser encontrado lá. Mas aquele coração que tem Cristo, aquela alma que tem Cristo, aquele homem, aquela mulher que tem Jesus, aonde ela estiver, Jesus pode ser encontrado. Por quê? Porque Jesus está naquela pessoa. Agora, irmãos, como é que fica o lugar onde Jesus está? Se você abrir no capítulo 5, no versículo 17 de Lucas, você vai encontrar a frase que ele estava lá, não é, anunciando, tinha muitos fariseus ouvindo e tal, tudo isso no versículo 17. Aí você vai encontrar a seguinte frase: que o poder de Deus estava com ele para curar. Como é que fica um lugar onde Jesus Cristo é encontrado? Primeiro isso, né? Você vê o quê? Você vê que ali se manifesta o poder de Deus. É o que está escrito aí. O poder de Deus estava com ele para curar. Então, irmãos, nessa casa, nesse lugar, está lá o Senhor. É como diz, né, no livro de Êxodo, é o Senhor que te sara.
está ali para realmente fazer a restauração que precisa ser feita, a cura, a ajuda, o acolhimento, o perdão, está ali, ele está ali. Então o Senhor que te sara, olha o que diz o salmista, no Salmo 147, versículo 3, Senhor, sara os de coração quebrantado, e lhes cura as feridas. Então, quando nós lemos lá que o poder dele estava ali para curar, o poder dele, irmãos, está no coração de uma pessoa que tem Jesus para curar também. E está no coração de uma família, de uma casa, de um lar que tem Jesus, está ali para curar. Está numa igreja, mas como é que isso funciona quando essa igreja, quando essa casa, quando esse indivíduo, ele realmente representa a pessoa de Cristo? A pessoa cheia de compaixão, a pessoa cheia de misericórdia, a pessoa cheia de amor, a pessoa cheia de graça. É assim que Jesus se manifesta com grande poder. E ainda, meus irmãos, como é que fica o lugar onde Jesus está? Ali se manifesta o amor e perdão de Deus, como eu disse, a casa está cheia. O versículo 2 diz que se ajuntaram tantos que não podia nem chegar perto da porta porque estava lotada. A igreja estava lotada. Mas você vai perceber na história o quê? Que conseguiram colocar mais um. Não é assim que acontece na história? Mas como é que eles conseguiram? Olha, eu tenho uma coisa para dizer. Na casa onde está Jesus, no coração onde Jesus habita, na igreja onde Jesus está, sempre cabe mais um. Sempre pode descer mais um pelo telhado. Isso representa, e realmente tem uma figura espiritual muito grande aqui, que sempre Deus pode mandar mais um. Está vindo dos céus. Então, irmãos, o coração de Deus é cheio de compaixão. E o coração da igreja deve ser cheio de compaixão. O coração de uma família deve ser cheio de compaixão. Cheio desse amor, mas não somente de compaixão e amor. Nessa casa, Jesus, a primeira coisa que ele fala... Há muito esforço dos rapazes para levar o doente. Há o desejo do doente de ser levado. Há muitas pessoas ouvindo, mas a primeira palavra que Jesus fala é: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque na casa onde Jesus está, tem poder de Deus. Na casa onde Jesus está, tem o amor de Deus. Na casa onde Jesus está, tem o perdão de Deus. Na casa onde Jesus está, essa casa se enche de alegria. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 11. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Marca esse versículo, Salmo 16 e versículo 11. A tua presença me enche de alegria. Não é porque o seu time ganha que você fica feliz, porque se ele perder amanhã você está triste. O que nos enche de alegria, o que enche um lar de alegria, o que encherá essa igreja de alegria, o que pode encher a nossa igreja de alegria é a presença de Jesus Cristo. É isso que enche de alegria, traz felicidade para sempre. Irmãos, então vamos ver nesse encontro público de Jesus com as pessoas, nesse encontro público ou esse culto, vão se manifestar diferentes desejos, se manifestam diferentes desejos, e é isso que nós vamos ver um pouco nesta noite. Tem alguns grupos aqui identificados nessa igreja e nesse culto, e aí a pergunta que eu queria que você fizesse para você mesmo é a seguinte: onde eu estou classificado? Vai vendo os tipos que estão aqui, vai vendo os anseios das pessoas, o que levava as pessoas até a igreja, para ver, será que foi esse o motivo que me trouxe para a igreja hoje? Como é que eu cheguei aqui? Por que eu estou aqui? Então você tem essa resposta nesse texto, que é um texto muito simples. Então, irmãos, primeiramente, nesta casa estão aqueles que têm prazer em ouvir a palavra. Você vai ler comigo no versículo 2, que se ajuntou muita gente lá, correto? E aí estavam à porta, e no final do versículo 2, nós somos informados pelo Espírito Santo
que Jesus anunciava-lhes a palavra. Então, nesta casa estão aqueles que têm prazer em ouvir a palavra de Deus. Eles não estão em busca de milagres, eles não estão em busca de massagem para o seu ego, eles estão ali em busca de ouvir a palavra de Deus. E é visível o prazer de algumas pessoas, quando eles vêm para o culto, a alegria dessas pessoas em ouvir a palavra de Deus. No nosso culto ontem, em Júlio Mesquita, estava conversando com uma senhora que tem convidado uma outra senhora para vir, e uma das nossas irmãs lá, não é? E ela disse assim, ela gosta muito de ouvir a palavra de Deus, pastor, ela se sente muito bem quando se explica a palavra de Deus. Eu disse para ela, eu sei, irmã. Como é que o senhor sabe? Eu sei, porque quando eu prego ali na frente, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente percebe como essa pessoa está atenta, como ela tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Então, é verdade, é visível, é notório que muitas pessoas vêm para ouvir a palavra do Senhor. São como Maria. Lembra de Maria, a irmã de Marta? O que ela fazia? Ela estava sentada aos pés de Jesus. Para que ela estava sentada? Para ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a Mariazinha dava esse costume para as mocinhas, os rapazinhos na igreja. E quem sentava perto da Mariazinha, na minha idade, quando novo, ou agora vocês, ela ensinava a pessoa a ter um caderninho e uma caneta, não é assim? Para anotar os pontos principais da mensagem. Uma vez eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui nesse papel aqui, de um dos discípulos dela. Olhei assim e falei, mas que coisa esquisita foi essa que eu preguei, não é? E por quê? Porque a pessoa, ela escreve do jeito dela, aquilo que ela entendeu, e isso faz a coisa ser maravilhosa. Então tem os que traz até o caderninho para anotar. Tem pessoas, irmãos, que esperam a próxima mensagem como se fosse uma série, essas séries que passam na televisão, que passa aí, sabe, sei lá onde. Como é que vai ser o próximo capítulo? Quando eu era novo, eu gostava de assistir Daniel Boone, passava Daniel Boone. Então o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Eu esperava que o que vai acontecer. Eu digo uma coisa para vocês, isso significa que tem prazer. E muitas pessoas vêm para a igreja porque elas têm prazer de ouvir a palavra de Deus. Na igreja é importante vir para aprender. Por isso, não permita que o diabo roube a palavra de Deus do seu coração aqui dentro da igreja. Porque pode ser que ele rouba a palavra dentro da igreja. Como assim? Se você estiver prestando atenção na mensagem, e o seu celular mexer, ou se alguém do seu lado mexer, ficar falando com você, o diabo estará roubando a palavra de Deus de você dentro da igreja. Jamais deveria acontecer isso, mas acontece muitas vezes. A sua mente, ela pode começar a viajar pelos cantos, ela pode começar a pensar o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois da manhã, fulano, beltrano, será que ele está pregando direito? Não está? Então a sua cabeça pode roubar a mensagem do Senhor, se você não estiver com a mente fixa. Por isso, meu irmão, na igreja é importante vir para aprender. Olha o que o salmista fala: terei prazer nos seus preceitos, porque eu os amo. Por que eu tenho tanto prazer de ouvir a palavra de Deus? Porque eu amo a palavra de Deus. Então, se você ama a palavra de Deus, você vai ter prazer. Então, é o primeiro grupo aqui. Essas pessoas saíram de seus lares, essas pessoas saíram de suas casas, elas tomaram seu banho, vieram para a igreja, vieram para o culto onde estava Jesus, mas elas vieram para ouvir a palavra de Deus. Nós temos um segundo grupo aqui. Então, nessa casa estão pessoas que precisam ser trazidas a Jesus. Olha o versículo 3. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Então nós temos aqui esse paralítico. Esse paralítico jamais estaria nesse culto. Jamais. Por que jamais? Porque ele não tinha forças para ir, ele não tinha condições de ir sozinho.
Muitos não conseguem vir para a igreja, por quê? Porque realmente alguma coisa acontece que os paralisa. O que é isso que acontece? Irmãos, o pecado paralisa as pessoas e não permite que elas venham à igreja. Há pecados na mente, há pecados físicos, há pecados de diversas formas, e a pessoa, ela não tem força para vir para a igreja. Você vai encontrar uma pessoa que fala assim, olha, ora lá para mim, eu não tenho força, vão para a igreja comigo. A pessoa fala assim, mas eu estou sem força para ir, eu não consigo. Já aconteceu isso com você? Eu não consigo. Às vezes a pessoa não fala, mas você fica olhando, e realmente essa pessoa, ela não tem força para estar na igreja. Não pode, sozinha, ela jamais estará aqui. Não tem força para vencer a falta de vontade, a fraqueza da carne, o medo ou a vergonha. Ela não tem força. O pecado o paralisou. A paralisia, meus irmãos, na Bíblia representa o pecado, que impede você, com as suas próprias pernas, de ir até a presença de Jesus Cristo. O pecado faz isso com nós. Então, essa pessoa, esse paralítico, precisa de alguém que os ame o suficiente para os carregar. É aí, meus irmãos, nós vamos falar já já que vai entrar a sua pessoa. Mas muitas pessoas que vêm na igreja só vieram porque eles foram carregados. Foram amados a ponto de alguém olhar e dizer assim, eu quero que essa pessoa seja curado ou curada da sua enfermidade espiritual. Eu quero que a vida dela seja transformada. Eu quero, mas vou convidar ela para vir para a igreja. Vamos para a igreja? Ah, eu não vou. Não desista, não desista. Vamos, não, eu não vou. Não desista. Eu venho te buscar. Não. Não, mas eu faço questão. Não. Até que você consegue carregar essa pessoa. Você vai descobrir que tem gente assim. Então, para você conseguir um bom resultado, né? Essa pessoa não quer vir, mas ela precisa de alguém que a ame a ponto dela ser curada, que a ame em suas imperfeições, como esse homem. Ele era um doente, e o pecado deixa a pessoa doente. E se você amar ela no pecado dela, muito bem, você vai conseguir um bom resultado. Que o ame a ponto de lutar em oração. Bem, eu queria que o meu marido viesse para a igreja, eu queria que a minha esposa viesse para a igreja. Pastor, eu quero que meus filhos venham para a igreja, mas você está lutando a ponto de realmente querer carregá-los, colocar nas costas e levar para a igreja. Você está orando, porque a batalha não começa na hora que você chama ele, a batalha começa muito antes, quando você está orando para que aquela pessoa venha para a igreja com você. Por isso, este paralítico aqui, no versículo 3, ele é um bem-aventurado. O paralítico do Evangelho de João, no capítulo 5 de João, quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E ele disse, Senhor, eu não tenho nenhuma pessoa que quando o anjo mexe a água, me jogue lá dentro. Veja só, aquele homem não tinha uma pessoa para ajudá-lo, uma sequer. Quem que ajudou ele? Jesus foi até ele, mas ele não tinha uma pessoa. Esse aqui, esse paralítico é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque ele tinha 4 amigos que colocaram ele nas costas e disse, nós vamos te levar para a casa do Senhor, nós vamos te levar para a presença de Jesus. Ele está numa condição maravilhosa. Como é bom ter esse tipo de amigo. Agora, irmãos, eu quero falar desses amigos. Como nós já vimos, nesta casa tem pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus. Nesta casa tem pessoas que vieram porque foram trazidos. Talvez você está aqui hoje porque alguém te trouxe. E talvez você está aqui, né, de tanto que alguém insistiu, talvez alguém te carregou para que você estivesse aqui. Então, nesta casa também estão aqueles que lutam para trazer os seus amigos, os seus familiares, os seus conhecidos até Jesus. Eles realmente amam esse amigo doente. Não é um amor de palavras, esse é um amor de obras, é um amor de atitude.
João, ele nos ensina, não ameis, né, de palavras, ameis de obra, de atitude. Dá um tapinha nas costas, vem, abraça, ô meu amigo. Não, sabe, meus irmãos, eu, por exemplo, estou ficando calejado com esse tipo de amizade. Mas, veja só, o amigo, né? Ama o amigo em todo o tempo, e na angústia nasce quem? Nasce o irmão. É na angústia, é nos momentos difíceis, é nos momentos problemáticos, é no momento de dor, é no momento de tristeza que você vai descobrir realmente quem é o seu amigo. Aqui, a dedicação desses 4 amigos é admirável. Eles têm um alvo, meus irmãos. Nós vamos levar você até a presença de Cristo. Esse é o alvo. Nós vamos colocar você até a presença de Jesus. E literalmente eles carregam esse amigo necessitado. Não, eu não posso ir, não, nós vamos te levar. Eu sou muito pesado, não tem problema, nós estamos em 4. É muito longe, nós aguentamos, nós vamos aguentar, não é? Então, eles encontram barreiras logísticas e barreiras humanas. Logísticas porque é longe, logísticas porque a porta está fechada. Tá lá, não tem jeito de entrar lá dentro. Como é que vai colocar lá dentro? Porque tem muitas pessoas ali. Então encontrou barreiras humanas. Que barreiras humanas? Não teve ninguém que abriu para que esse homem entrasse na presença de Jesus. Alguém poderia olhar e dizer: bom, eu estou aqui só para ouvir a palavra de Deus, eu estou aqui de curioso, mas esse homem está doente, eu vou sair um pouco para fora, para dar lugar para que esses 4 amigos coloquem esse doente na frente de Jesus. Vocês acham que eles não pediram? O que vocês acham? Companheiro, nós estamos com uma pessoa muito necessitada aqui, e ele precisa estar na frente de Jesus. Responderam para ele, com certeza: nós chegamos primeiro. Nós chegamos primeiro. Sabe como as pessoas são? Vamos dizer, meus irmãos, que você está na fila do posto de saúde. Aí chega uma pessoa e fala: olha, eu estou muito doente, você não quer me deixar passar na sua frente? Eu não sei se aconteceu alguma vez com vocês, mas se acontecesse, o que você diria? Eu cheguei 4 horas da manhã, o camarada chegou aqui às 8, tá querendo, né, chegou agora, já quer sentar na janelinha. O que eu estou dizendo é o seguinte: e se essa pessoa estiver muito doente? Repare, meus irmãos, esses amigos, eles enfrentaram barreiras humanas. Aquelas pessoas impediram que ele estivesse na frente de Jesus. Aquelas outras pessoas não estavam se importando se a pessoa ia ficar ou não na frente de Jesus. Ninguém se importava com o paralítico, a não ser os seus 4 amigos. Eu não sei quem são, mas eu admiro muito esses 4 amigos. Na verdade, eu queria, além dos que já estão aqui, eu queria ter esses 4 como membros da Igreja Batista da Fé em Marília. Eu gostaria. Eu queria muito ter esses amigos como amigos pessoais. Queria. Porque imagine você numa hora difícil, numa hora que o mundo está caindo na sua cabeça. Você consegue encontrar 4 amigos que dizem: nós vamos te ajudar, nós vamos te carregar, nós vamos te levar até a presença de Jesus. Se um dia acontecer alguma coisa com você, muito ruim, você vai querer ter 4 amigos como esse. Eu admiro muito esses 4 amigos. Num tempo, meus irmãos, que as amizades são tão fracas, tão frágeis, tão falsas, tão hipócritas, ele encontrou 4 amigos, que sabe o que fizeram? Levaram ele por cima do telhado. Imagine nós aqui no culto. Eu não sei se já aconteceu com vocês, dormindo, daqui a pouco passa um gambá, passa um gato, passa um ratão lá pelo forro. Já aconteceu isso com vocês? Deve ter acontecido, não é? E aí você não vê um barulhão? O que é isso aí, né? Agora imagine alguém quebrando lá o estuque, quebrando as telhas, pisando até formar um buraco, as coisas vão cair lá embaixo. Caiu aquele monte de sujeira e todo mundo olhando: está acabando o mundo, é terremoto, o que é? Não. São 4 amigos simplesmente querendo trazer o amigo até Jesus. Não foi fácil. Graças a Deus, alguém me levou até Jesus.
foi um amigo desconhecido. Eu estava jogando um jogo de botão com meu amigo Reginaldo. E de repente alguém bateu palma, vestindo um suspensório, medindo mais ou menos 1,90 m de altura, e disse: "Ei meninos, eu tenho um convite para fazer." Nós jogávamos botão de relógio, um despertador de tempo, 5 minutos cada lado, né? E aí estava com o relógio ligado, não era para, né? O molecado não gostava, né? E aí o homem insistiu: vem cá, moleque, né? E aí, sim, né? E aí ele disse: "Olha, vai passar o ônibus aqui para carregar as crianças. Você não quer ir para a igreja, tal. Eu mesmo, meus irmãos, entrou por aqui, saiu por aqui. Né? Mas aí à tardinha o ônibus passou, a Silvana queria ir, tá? E disse: "Eu quero ir." Meu pai falou: "Só se o Beto for", né? Aí fui obrigado a ir, né? Mas aquele homem nos convidou. Ele se chamava Randeburgo, Xburgo, é uma coisa assim, né? Mas você imagine que aquele homem, a participação que ele tem na salvação da minha vida, de conhecer as pessoas que eu conheci, inclusive vocês, mas a Mariazinha, o pastor John Red, você já imagina que foi o fruto do trabalho dele? Então, irmãos, graças a Deus alguém me levou. Se a maioria de nós estamos aqui, é porque alguém trouxe você. Olha, aqui na igreja tem pessoas que estão trabalhando para que outras pessoas estejam aqui. Esse é o terceiro grupo, tá? Tem aqueles que vieram para ouvir, tem aqueles que foram trazidos, mas tem aqueles que trazem outras pessoas. Eles são missionários em potencial. Aí está, eu trouxe alguém, né? Eu sou daquele que ajuda a trazer ou ajuda a tirar. Porque tem os que tiram também, não é? Então, agora eu queria dar uma olhadinha aqui nesse outro grupo. Vamos aqui no versículo 5. Jesus, ele disse, vendo a fé dos 4, né? Disse ao paralítico: "Filho, perdoados estão os teus pecados." Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações. Muito bem. No livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 17, eu quero que você abra comigo lá. Por quê? Porque disse que estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Essas pessoas. Versículo 21, os escribas e os fariseus começaram a arrazoar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aqui vem o nosso quarto grupo de pessoas. Numa casa espiritual, numa igreja, num culto, tem pessoas como esses fariseus, sem amor e sem compaixão. O que eles estavam fazendo ali? Eles vieram para aprender? Não. Trouxeram alguém? Não. Foram trazidos? Não sei. Mas eles vieram achar defeito, fazer crítica, desprezar a graça de Deus. Apesar de conhecer a palavra, eles estão ali para atrapalhar o culto. Eles não estão ali para contribuir para o culto. Eles são facilmente identificados, meus irmãos. Se você quer identificar um fariseu moderno, se você quer identificar um doutor da lei moderno, é simples, é só você olhar para o seu coração. Pela falta de amor pelas outras pessoas, eles não têm amor pelas almas. É por isso que eles não convidam. É por isso que eles não se interessam que as pessoas se convertam. É por isso que eles não se interessam na restauração. Porque para eles tudo é indiferente. Porque é um coração indiferente. Um coração egoísta, pela falta de amor, pela falta de empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar da outra pessoa, debilitada pelo pecado, pela enfermidade. Meus irmãos, se entrar um bêbado aqui, mal cheiroso e fedendo, se ele entrar na nossa igreja, dependendo do lugar que ele sentar, a outra pessoa vai se levantar e vai sair. É assim que funciona. Então a gente pode dizer assim: não, eu não sou esse tipo. Todos nós podemos ser esse tipo em potencial. Nós corremos o risco, eu, pastor, você, irmão, de ser esse tipo.
Não, eu sou do tipo que estuda, eu sou do tipo que traz. Olha, nós podemos ser os 4 ao mesmo tempo. Nós podemos ter dos 4. Eles não perdoam, não quer que ninguém seja perdoado. E uma coisa interessante é a atitude desses homens. No capítulo 2, no versículo 8, arrazoavam entre si, né? Versículo 7. Este diz blasfêmias: quem pode perdoar pecados senão Deus? É só Deus que pode perdoar pecados. Ele não tem autoridade para perdoar pecados. Se esse homem é pecador, o problema é dele. Ninguém deve se atrever a perdoar pecados senão Deus. Vamos dizer que uma pessoa briga com a outra, e aí eu chego lá e falo assim: eu te perdoo. Aí a outra fala: mas eu que fui agredido, é eu que tenho que perdoar, não é você. É o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para o rapaz e dizendo assim: os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, sempre que nós pecamos primeiro contra quem? Contra Deus. Contra Deus. E aí então você vê que Jesus, ele fala uma palavrinha mágica, tá? Uma palavra mágica. Aqui, os corações, eles foram provados por Jesus. Jesus, ele jogou uma bomba no culto. Uma verdadeira bomba. Ele jogou uma dinamite aqui, mas ele não saiu correndo. Tem pessoas que eles jogam uma bomba, uma dinamite, acende o fogo, são incendiários da igreja. E depois sai correndo. Agora, Jesus, ele joga uma bomba, mas ele fica ali. Ele não é um covarde. Ele quer que os corações sejam provados. Ele diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Algumas pessoas poderiam se doer com o que Jesus disse. Por exemplo, as pessoas que são os anotadores de cadernos, que estudam a Bíblia, né? Eles podiam pensar assim: mas calma lá, ele está perdoando o pecado por quê? Que pecado que é esse? Eu quero saber. Né? Podia ficar ali, intrigado, né? Que negócio que é isso aí? Né? Eu quero saber mais. Bom, isso é o primeiro grupo. O segundo grupo é aqueles que, né? O paralítico. Ele veio ali para quê? Bom, ele veio para ser curado. Quem trouxe ele? Bom, quem trouxe ele foram os amigos dele. Por que trouxeram ele? Bom, trouxeram ele porque queriam que ele fosse curado. Então eles tinham um desejo no coração: eu quero ser curado. E os amigos? Nós queremos que ele seja curado. Aí Jesus fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Calma lá. Mas ele não falou aquela frase, sabe, a frase maravilhosa que Jesus dizia quando ele queria curar um paralítico. Quando Jesus queria curar um paralítico, qual é a frase maravilhosa que ele dizia? Pega a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Aí ele não falou. Eles podiam dizer: então não adiantou nada, né? Carregamos o camarada 15, 16 quilômetros nas costas, né? Já quebramos tudo a casa do homem aqui. Agora o homem me fala uma coisa dessa aqui. Eles poderiam ficar chateados, poderiam, mas ninguém falou nada. Quer dizer que eles não ficaram aborrecidos, eles queriam ver mais. Na verdade, eles estavam felizes porque Jesus deu atenção para aquela pessoa. Agora, irmãos, teve esse grupo que ficou muito triste quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E é supostamente quem deveria ficar contente. Eles falaram assim: que conversa é essa? Que blasfêmia é essa aí? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Como é que é, irmão? Que palhaçada é essa aqui que está tendo aqui? É o que eles estão falando aí, né? Que palhaçada é essa que está acontecendo aqui no culto? Irmãos, a bomba que Jesus jogou era para provar os corações. Eu posso ser como aquele fariseu. As igrejas estão cheias. A preocupação não é aprender, cooperar, ajudar. A cooperação é vir para cá para achar defeito, para condenar. Se a igreja está limpa, se não está limpa. Se o irmão é bom ou é ruim. Se aquele é ruim, é presta ou não presta.
E aí passamos a ser críticos, passamos a ser odiosos diante dos olhos do Senhor. Nós perdemos as características espirituais do cristianismo, que é amor e perdão. Então eu posso ser. A gente tem que responder para nós mesmos. Como é que eu me sinto quando o pastor fala uma coisa que eu não gosto? Ou quando o irmão vai lá e prega e eu não gosto? Como é que eu me sinto? Eu fico dando chutes? Eu fico aborrecido? Como eu me sinto em relação a pessoas conhecidas como pecadoras, como aconteceu com o fariseu lá no templo? Ele foi no templo porque ele queria orar. Não é que na hora que ele foi orar foi um publicano também? Aí é desaforo, né? Justamente na hora que eu vim para a igreja, esse camarada vem? Ah, não dá, né? Aí o publicano foi, né? Coitadinho, nem ficou perto dele. Por quê? Porque o fariseu estava lá, né? O fariseu não tem misericórdia não. Vou orar, hein? Tá? Ninguém fala agora porque eu vou orar. A oração dele é essa, ó. Graças te dou. Eu te agradeço, Deus, te agradeço. Eu não sou como os demais homens, né? Já colocou todo mundo no meio, menos ele. Agora, eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, não sou injusto, não sou adulto. Eu presto. Eu não sou como... E eu também não sou que nem esse aqui, não. O senhor não me compara com ele, não. O senhor não me coloca na mesma panela, não. Esse aqui não vale nada, viu? Já vou avisar o senhor, ele vai orar para o senhor aí, mas não presta, não vale nada. Esse não, né? Entende, irmãos? O fariseu já vai predisposto, não para construir, ele vai para criticar, ele vai para destruir. Ele perdeu as características do cristianismo verdadeiro. E continuando, como é que Deus, ele vai responder os anseios de cada um nesse encontro? Como é que Deus vai responder? Nós vimos as características de cada um. Tem aqueles que vêm para ouvir, que bom, nós estamos aqui para isso. Tem aqueles que foram trazidos, que bom, eu também já fui trazido, você foi trazido, alguém está aqui hoje porque foi trazido. Tem aqueles que trouxeram, bom, pode ser que eu e você já levou alguém para Jesus. Aí eu já, pastor, então parabéns, meu irmão. Você está enquadrado aqui. Parabéns para você, Deus vai te abençoar. Mas pode ser que ou eu, ou cada um de nós aqui, nós podemos ser um fariseu. Agora, como Deus responde aos anseios de cada um nesse encontro? Aqueles que vieram para ouvir, aprende isso, a semente nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. A pessoa que veio para ouvir, o coração dela vai ficar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Olha o que diz o Lucas, capítulo 11, versículo 28. Felizes os que ouvem a palavra de Deus, felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não é só ouvir, tem que guardar também. Mas feliz de você que vem para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o livro de Mateus, no capítulo 7, comparou aquela pessoa que veio para ouvir a palavra de Deus, como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Estão lembrados disso? Ele ouve, ele guardou a palavra de Deus. E aí então veio a tempestade, veio o vendaval, as águas subiram, deram sobre aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Sabe por quê? Porque ele veio para ouvir. Ele veio com o coração aberto. Sabe a rainha de Sabá? Ela viajou, meus irmãos, talvez mais de 1000 quilômetros com a comitiva dela. Ela queria ouvir o Salomão, o homem que tinha a palavra de Deus. Ela viajou tanto, chegou lá, o Salomão falou. E depois que o Salomão falou, ela disse assim: olha, não me falaram nem metade daquilo que é, aquilo que você diz. Falando assim, olha, eu vim, mas eu não sabia que era tão bom. É muito bom. Se eu pudesse, eu estaria aqui sempre. Irmão, se você veio buscar a palavra, não é porque eu estou pregando, podia ser o irmão Flávio, podia ser o irmão Renato, podia ser qualquer outro irmão, olha, podia ser qualquer outro pastor. Se você veio ouvir a palavra de Deus, então o seu coração, ele não voltará vazio,
ele não vai voltar. Deus vai cumprir esse anseio no seu coração. Se você está aqui lutando para trazer outra pessoa, olha, eu não sei você, mas tem pessoas que lutam muito para trazer uma alma para Jesus. Tem mãe que ora todos os dias para o filho vir para a igreja. Tem pai que ora todos os dias para a filha vir para a igreja. Tem esposa que ora para que o marido venha para a igreja. E tem marido que ora para que a esposa venha para a igreja. Tem amigo que ora pelo seu outro amigo. E se você estiver orando e fazendo a sua visita, aprende isso. Jesus, ele não decepcionou os 4 amigos, correto? Os 4 amigos trouxeram e levaram na presença de Jesus, e Jesus não os decepcionou. Então, se você trouxer alguém para a igreja, eu não gosto do pastor, ou eu não gosto mais do pastor, eu não gosto mais do irmão, eu não gosto mais daquilo, olha, já é pecado isso. Mas quando você traz uma pessoa, você traz para Cristo, você não traz para o pastor, você não traz para um irmão, você traz para Jesus. Então, você acha que Jesus vai te decepcionar? É claro que Ele não vai te decepcionar. Deus está vendo a sua fé. Eu quero que você olhe o versículo 5 do capítulo 2. Jesus, vendo-lhes a fé. Irmãos, Jesus não olhou para o paralítico. Jesus olhou para os amigos do paralítico. Jesus olhou para eles e viu a fé, viu o esforço, viu a dedicação, viu a perseverança, viu a paciência. Jesus olhou para os olhos deles e disse: olha, eu vou responder aos vossos anseios. Vendo a fé, tirou os olhos dos amigos e olhou para o paralítico e disse: filho, a tua fé te salvou. Pronto, glória a Deus. Aqueles amigos trouxeram o amigo para ficar na presença de Cristo. E a fé deles foi honrada. Não houve pai, não houve mãe, não houve amigo que trouxe alguma alma na presença de Jesus que ficou sem resposta. Na Bíblia nós não conhecemos nenhum. Aquele pai desesperado, ele viu o filho dele ser curado por Jesus. Aquela mãe desesperada, ela viu a filha sendo curada por Jesus. Ninguém foi decepcionado. Então, Deus vai responder o seu anseio, meu irmão, quando você luta para trazer alguém para a igreja. E aquelas pessoas que são trazidas, tem gente que vem, meus irmãos, completamente sem vontade. Eu sei que vem. De tanto que insistiu que não aguentava mais, eu vou, né? Mas vale, pastor, calma, não é? E tem aquelas pessoas que, elas até quer vir, não é? Então tá bom, eu vou, né? Vamos ver como é que é, tal. São simpáticas à vinda, mas tem uns que são completamente antipáticos. Olha, não importa como o visitante chega, Deus conhece a necessidade. Deus conhece o clamor do coração daquele perdido. Justamente aquela, que é igual eu estou falando da minha pessoa. Eu fui para levar minha irmã, não fui para levar, eu não queria ir. Não é que eu ouvi o evangelho, não é que eu voltei no dia seguinte e no outro dia, era uma conferência que tinha culto todos os dias. No último dia da conferência, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não queria ir. Sabe por quê? Porque Deus conhece o clamor de cada coração. Aqui está dizendo no versículo 8, que Deus conhece logo no Espírito, Deus conhece o coração dessas pessoas. Deus conhece. Como Deus conhece o coração do pecador que está ali, que foi trazido, e uma palavra pode tocar no seu coração. E o coração daquela pessoa pode ser transformado. Ele veio uma vez na igreja só, nem queria vir, e ela escuta falar: Jesus te ama, Jesus ele quer te salvar. Ele não quer que você morra e vá para o inferno. E aí aquela pessoa fica pensando: eu também não quero ir para o inferno. E o que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? E aí a palavra de Deus diz: entrega a sua vida a Jesus. É assim que acontece, irmãos. Essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo. Então Deus conhece o clamor de cada coração. Deus ele quer suprir a maior necessidade do homem. É por isso que ele não falou: está curado, vai embora. Não, não. Tinha uma necessidade muito maior do que o mal que ele tinha nas pernas. A necessidade maior daquele homem era curar a sua alma,
era tirar o pecado, irmãos. Aquele que consegue levar uma pessoa a ser perdoado. Olha, ele encobre uma multidão de pecado, diz o livro de Tiago. Então trabalhe para que as pessoas sejam perdoadas dos seus pecados. Se sentir em paz com Deus é a maior das dádivas, é o maior dos presentes. Se você trouxe o seu amigo, Deus tem um presente para dar para ele. Esse presente se chama a vida eterna. Então, meu irmão, trabalhe. Não deixe a pandemia te desanimar. Não deixe os problemas que têm acontecido te desanimar. Você seja forte e corajoso. Traga as pessoas para a igreja. Agora, irmãos, tem aqueles que são sem amor, como eu disse. Como é que Deus vai responder o anseio de uma pessoa que não tem anseio nenhum, a não ser crítica, dureza de coração? Ele vai ficar incomodado, como aconteceu aqui. Aquelas pessoas que não têm prazer na salvação dos outros, não têm prazer na restauração dos outros, essa pessoa fica incomodada. Ela se incomoda com o quê, pastor? Com o amor de Deus. O amor de Deus incomoda, o amor de Deus chateia, o amor de Deus, sabe, pressiona, a pessoa se sente mal. Por quê? Porque Deus também está tocando no coração dele, para que ele também seja transformado. Jesus, ele faz isso, mas ele quer que cada fariseu, ele quer que cada escriba, ele quer que cada um desses religiosos, desses egoístas religiosos, ele quer que cada um se converta também, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, continuando aqui para acabar agora, como cada um de nós deveria sair desse encontro público? Nós já vimos quais são os anseios que nos traz aqui, qual vai ser a resposta de cada anseio, qual a resposta de Deus para cada anseio. Agora, nós vamos dizer como cada um de nós deveria sair daqui dessa casa, desse encontro público com Jesus hoje. E está no versículo 12. O rapaz se levantou, porque Jesus curou ele, né? E no versículo 12 diz: levantou-se, tomou logo o leito, saiu da presença de todos. Foi uma coisa maravilhosa. Jesus curou a alma daquele homem. E depois de curar a alma daquele homem, ficaram reclamando que ele não tinha poder para purificar pecado. Ele era Deus, ele pode. Aí ele até disse, né, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Meus queridos irmãos, para nós, parece muito mais difícil fazer alguém andar do que perdoar pecado, né? O que é mais difícil? O que é mais fácil? Tem alguns irmãos que trabalham no hospital, correto? Estou mentindo? Não, está aqui, olha. A irmã Nilza, correto, irmã Nilza? O Rafinha, correto? Ah lá, a irmã Cleusa, o irmão Milton. E é fácil levantar uma pessoa do leito, uma pessoa que foi acidentada? É fácil? Não. Então a gente sabe que não é fácil. E uma pessoa que é paralítica ainda completamente? E se ele nasceu paralítico? Ah, é muito difícil. É muito difícil. Agora eu quero que você saiba que para Jesus era muito mais difícil perdoar pecados do que fazer ele andar, porque ele é Deus. Para fazer aquele homem andar, ele olhou e disse assim, levanta, toma a tua cama e anda. O homem ficou bom. Ficou bom. E estava tão contente, saiu pulando. Não podia andar, já saiu pulando, né? Dava para cuidar para não cair aí, né? Mas ele já saiu tudo contente, só foi falar. Meus irmãos, do poder de Deus, pela palavra de Deus, o mundo inteiro foi criado. Que dirá curar uma pessoa? Agora, para perdoar pecados, foi muito difícil para Deus. Por que foi difícil para Deus? Porque ele teve que morrer aonde? Na cruz. Ele teve que dar a vida dele. Então, para Jesus, o mais difícil já tinha sido feito, que era perdoar pecados. Para nós também, meus irmãos. A tarefa mais difícil para o ser humano é perdoar pecados. Por isso que a única palavra que se repete, a ideia que se repete no Pai Nosso, é justamente o perdão de pecados. Agora, como cada um de nós deveríamos sair desse encontro público com Jesus? Aqui no versículo 12 diz, ficaram admirados, deram glória a Deus, dizemos, jamais vimos coisas assim. Meus irmãos,
quase todos estão contentes. A palavra de Deus diz que eles ficaram admirados. A palavra de Deus diz que eles deram glória a Deus. Estava todo mundo feliz. Quem veio para ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, estava feliz. Quem trouxe o camarada doente estava feliz. O doente estava feliz. Menos o fariseu. É duro para um fariseu ficar feliz. Mas de certa forma, todo mundo estava feliz. Ali eles estavam contentes, felizes. Felizes porque Deus abençoou. Sabe por que eles estavam felizes? Porque todos torciam para o mesmo time, Jesus. Quando eu era jovem, de vez em quando a gente pegava e assistia o 9 de julho. Ô time ruim. Quem era de Cornélio Procópio sabe disso. Ô time ruim para dar desgosto, né? Mas a gente, como torcedor, sabe como é que é. Vamos para o estádio, chegar a turma da igreja que ia, né? Que nem aqui no MAC, né? Vamos lá, vamos incentivar o nosso time, né? Mas chegava lá, meus irmãos, juntava aquela turma que era a torcida do 9 de julho, né? Do outro lado, quando vinha o Londrina, Matsubara, ficava a torcida do outro lado. Então tinha duas torcidas. E quando nosso time fazia gol, é gol, é gol. Quando perdia, esse time, essa droga de time, né? Não vou vir mais. Eu estava lá de novo, né? Na outra semana. Mas igreja não é assim. Igreja não tem dois times, tá? Quem investe em dois times na igreja está cometendo um pecado muito grande, que é o da divisão da igreja. Na igreja todo mundo tem que entrar e sair feliz, contente, porque não veio aqui atrás de nada a não ser cultuar, louvar, glorificar o nome do Senhor. Todos estamos torcendo para quem? Para Jesus, para a obra de Jesus. Nós somos torcedores de Jesus. E como é que alguém não vai ficar contente num culto? Como é que alguém pode torcer contra o culto? Como é que pode uma coisa dessa? Já pensou um irmão que torce contra um culto para que menos pessoas venham no culto? Você imaginou uma coisa dessa? Já passou pela sua mente, pela sua cabeça, que existem pessoas que eles torcem para não vir pessoas no culto? Isso é um absurdo, mas é uma realidade. É uma realidade viva. Eles não estão torcendo para Jesus. Eles estão na torcida dos fariseus lá, né? Mas aqui, irmãos, todos ficaram felizes porque todos eram torcedores de Jesus. Essa era a mensagem, meus irmãos. E para nós aqui, acredito, para a nossa igreja, muito edificante, para a nossa vida espiritual. Diferentes anseios no encontro público com Jesus. Por que eu estou aqui? O motivo que te trouxe aqui é o motivo que Deus vai responder no seu coração. E como eu devo sair daqui? Irmãos, eu sempre saio feliz de um culto. Eu tenho mais de 50 pessoas ouvindo a palavra de Deus nesta noite. E eu fico feliz por isso. Mas eu já estive em muito culto, sozinho. Sozinho. Só eu. Eu e eu. Sozinho. E eu ficava triste por não ter ninguém. Mas quando uma pessoa ia para a igreja, não estou falando de duas pessoas. Quando uma pessoa ia, eu ficava muito feliz. Eu sempre contei para mais. Eu não torci para menos. Sempre foi assim. Graças a Deus, hoje nós temos muitos irmãos. Eu dou mais graças a Deus ainda, que aos irmãos que estão aqui, nesse período de dificuldade, de tempestades. Se eles não vestir a camisa da igreja, então o que será? E é por isso que eu louvo a Deus. Eu tenho louvado muito a Deus nesse tempo. Irmãos, vamos torcer todos por Jesus. Amém?